Bem-vindos a uma verdadeira história de detetive, uma investigação que acontece em escala microscópica dentro do nosso corpo toda vez que a gente toma um remédio. Vamos juntos desvendar esse mistério. Essa é a pergunta de US$ 1.000.000, não é? Como pode um comprimido para dor de cabeça, por exemplo, saber que tem que agir na cabeça e não no pé? Parece mágica, mas a verdade é que não tem nada de mágico aqui. É pura ciência e a resposta é simplesmente fascinante. Imagina só uma conversa super secreta, quase um código, acontecendo o tempo todo dentro da gente. O remédio, no caso, ele envia uma mensagem bem específica e só uma parte certinha do nosso corpo consegue escutar e reagir a essa mensagem. É justamente essa interação que a gente vai decifrar agora. E para entender essa conversa, a gente precisa mergulhar num campo chamado farmacologia molecular. Essa ciência que nos dá, literalmente, as ferramentas para a gente conseguir escutar o que as moléculas estão dizendo umas para as outras. Então, o que isso quer dizer na prática? Bom, a farmacologia molecular não se contenta em saber que um remédio funciona. Ela quer saber o como. Ela vai fundo, olhando para as peças mais básicas de tudo, as moléculas. O objetivo é entender a relação direta entre o formato de uma molécula de remédio e o efeito que ela provoca no corpo. E talvez a melhor forma de visualizar tudo isso seja com uma analogia clássica, mas que funciona perfeitamente: a da chave e da fechadura. Essa ideia é a base para a gente decifrar como toda essa conversa molecular acontece. Nessa história, o fármaco é a nossa chave. Pense nele como uma molécula com uma forma tridimensional muito, mas muito específica, quase como uma escultura. E ela foi desenhada com um único propósito: encontrar e se encaixar perfeitamente na fechadura certa. E aqui está a nossa fechadura. As nossas células estão assim, cobertas por esses receptores. Cada um deles é como uma fechadura única que fica ali esperando. Quando a chave certa aparece e se encaixa, ela gira a fechadura e dispara um comando dentro da célula. É isso que causa o efeito biológico que a gente quer. Agora olha que interessante. Não é só o formato geral da chave que importa. O verdadeiro segredo está no que a gente chama de farmacóforo. Pensa nos dentes de uma chave, sabe? É o arranjo exato dos grupos químicos, na posição tridimensional perfeita, que permite o encaixe e a ativação da fechadura. É como se fosse o código secreto dessa nossa conversa molecular. Ok, então a forma é tudo, certo? Bom, nem sempre. Acontece que nem todo fármaco funciona como uma chave de altíssima precisão. Existem abordagens diferentes e entender essa diferença é fundamental para entender o quadro completo. Esse quadro aqui mostra a diferença de um jeito bem claro. De um lado, a gente tem os fármacos específicos. São as chaves de alta precisão, feitas sob medida, que funcionam em doses minúsculas. Do outro lado, temos os inespecíficos, que agem mais como uma ferramenta bruta, tipo um martelo. Eles não precisam de um encaixe perfeito. A ação deles depende de propriedades químicas gerais, como um antiácido que neutraliza o ácido do estômago. E é por isso que eles precisam de doses bem maiores para fazer efeito. Essa frase resume tudo de forma brilhante. Para aqueles fármacos específicos, mudar um único átomo, um único dente da chave, pode ser o suficiente para ela não servir mais na fechadura. Ou, pior ainda, pode fazer com que ela abra a fechadura errada, o que a gente conhece como efeito colateral. A precisão aqui é absolutamente tudo. Certo. Se a precisão é tão crucial, como é que os cientistas começam essa busca? De onde eles tiram a primeira ideia, a primeira pista, o composto guia para iniciar a investigação e, quem sabe, criar um novo medicamento? Olha, as pistas podem vir de todos os lugares. Às vezes a descoberta acontece quase por acidente, tipo um efeito colateral inesperado que revela uma nova aplicação para um remédio antigo. Outras vezes, a resposta vem da natureza, de plantas ou micro-organismos. E hoje em dia, cada vez mais, a pista vem do estudo aprofundado da própria doença, tentando criar uma chave do zero para uma fechadura que a gente já sabe que está causando problema. E isso nos traz para a era moderna da farmacologia. Hoje, os cientistas não precisam mais ficar só procurando por chaves perdidas na natureza. Eles podem, de fato, projetar a chave perfeita do zero. É um processo de engenharia molecular de altíssima precisão. O processo é simplesmente incrível. Primeiro, os cientistas isolam a fechadura que eles querem abrir, o receptor-alvo. Depois, no segundo passo, eles criam um mapa 3D super detalhado dessa fechadura. Aí, com esse mapa em mãos, o terceiro passo acontece todo no computador.
Softwares poderosíssimos simulam e desenham uma chave virtual que se encaixe perfeitamente. E só então, no último passo, os químicos vão para o laboratório para construir e otimizar essa chave, testando para garantir que ela seja potente e segura. O que a gente está vendo aqui é uma verdadeira revolução. O que antes dependia muito da sorte, da tentativa e erro, hoje se tornou um campo de engenharia. É o design inteligente, só que no nível das moléculas, construindo soluções sob a medida para os problemas de saúde mais complexos que existem. E isso nos deixa com essa pergunta, olhando para o futuro. Com essa capacidade de mapear as fechaduras moleculares das doenças e de desenhar as chaves exatas para elas, as possibilidades são quase infinitas. Doenças que hoje parecem incuráveis podem estar apenas um design molecular de distância de terem um tratamento. A conversa das moléculas está só começando.